Olá, boa noite, meus irmãos. Paz a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá bom? Eu queria. Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Mais uma vez que eu espero muito tempo para fazer. Esse vídeo eu vou fazer exclusivamente a um pessoalzinho que eu tô vendo aí, uns irmãozinhos que eu tô vendo aí, que fica debatendo e fica usando palavras que não são. Não são inteligentes essas palavras que eles usam. Eles usam palavras tipo assim, os desigrejados. É uma palavra que não existe, né? Nem no dicionário português, nem no dicionário chinês, não existe essa palavra, desigrejado. Até porque a palavra igreja nem existe no dicionário português. Se existe, é moderno, foi criada agora há pouco tempo. Que é a palavra de origem grega, tá bom? Isso é a palavra igreja, uma palavra que significa é uma palavra com significado grego, tá bom? A deuses, a reuniões daquele povo lá, a seus deuses, a seus ídolos, não é? Mas a ideia aqui é trazer para vocês a escritura a respeito disso daí. Então é assim, é, eles defendem a ideia de ir para um templo, né? Eu quando estava eu sou de origem assim religiosa, sou de origem da católica, né? Eu vou fazer, eu vou ler depois as escrituras usando as palavras que estão escritas mesmo, porque há uma certa confusão em alguns irmãos. Você da frente da lâmpada aqui que estava tudo branco. Há uma certa confusão na cabeça das pessoas quando a gente lê, quando a gente traduz as palavras ou retraduz essas palavras. Por exemplo, não chamar o Pai, o Criador, o nosso Pai, né, o nosso Criador, chamar ele de Deus. Então, quando está escrito Deus, Deus fez o mundo, não, o Pai criou o mundo, então vai dar uma confusão na cabeça da pessoa. Porque as pessoas que estão fora do sistema já entendem que é o Pai, é o Criador, né? Não é grego, não é Deus, porque Deus também é uma palavra grega, não existe Deus, a palavra Deus não existe em lugar nenhum, a não ser na Grécia. Foi criar, a palavra ela é de origem grega, não é de origem de outro lado, é grego. Então, quando fala deuses pagãos, é um pleonasmo, porque se é Deus, é pagão. Né? O Pai não é Deus, Pai é o Criador, é o soberano, é o Altíssimo. Deuses são ídolos criados na Grécia. Mas não vamos agora entrar em história, nem entrar em filosofia aqui, porque vai atrapalhar tudo. Então eu vou usar as palavras que estão escritas nas Escrituras, da maneira como está escrito na Bíblia, não é nas Escrituras, é na Bíblia, né? E nós vamos pegar da melhor maneira possível e passar, não agora a tradução das palavras, tá? Porque é grego, porque não. Vamos passar a ideia, o contexto que o texto está querendo dar. É mais fácil para quem está dentro do sistema religioso aprender a maneira como pelo menos está escrito as escrituras, que já está habituado já a ouvir certos termos, né? Graças, glórias, né? Já está habituado já a ouvir certas palavras, então continuamos usando essas palavras, mas agora com o sentido real do que está escrito nelas. Se a gente traduzir tudo, se a pessoa não entende, vai entender menos. Então vamos fazer assim com parte, tá? É uma introduçãozinha só rápida para você saber. Então, assim, o Pai, o Criador, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está sendo falado desde a velha aliança, que já vem falado. Nós vemos isso aí em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 7, no versículo 48, ele está falando exatamente isso daí. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas de homens, como diz o profeta. Ele está citando qual profeta? Ele está citando Jeremias. Aqui diz assim: não vos fieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, 3 vezes. Jeremias fala isso daí no capítulo 7. Nós vamos ler Jeremias também sobre isso daí. Em Coríntios fala a mesma coisa também. Não sabeis vós que sois o templo. Aqui já fala diferente. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então é uma pergunta que Paulo está fazendo ali aos Coríntios, né? E não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta também que Paulo está fazendo aos Coríntios no capítulo 6. Então, em Jeremias já fala de Siló, fala de Efraim, né, que nós vamos ler depois essa outra parte também. Então, cada texto, cada lugar, em Atos também, em Atos já fala assim:
o que Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está no Atos capítulo 17. Mais uma vez, ele fala a mesma coisa. Então, para a gente estar em paz, ou tá inserido dentro da comunidade, do grupo de pessoas, do corpo do nosso Pai, onde a cabeça é o Messias, em termos, em termos humanos, né, para a gente entender, né, um pouco levado para o lado espiritual, mas para a gente entender assim, onde a cabeça é o Messias, ele é a cabeça desse povo. E todo povo que faz parte do seu corpo, onde ele é a cabeça, esse povo que o segue faz parte desse corpo, que é o corpo do Pai. Não um corpo físico, mas é um corpo espiritual, onde todas as pessoas fazem parte desse corpo, onde as pessoas não pode haver contradições, não pode haver discórdia, contendas, briga, não pode haver essas coisas. Porque como que uma mão pode brigar com a outra mão? Ou como que uma perna pode brigar com um braço? Não há, porque cada um tem uma função e todas elas fazem parte do mesmo corpo. Então, se nós somos do mesmo corpo, as pessoas que são do mesmo corpo, elas têm que dialogar, têm que entrar num acordo, ficarem todos em comunhão, em comum, certo? Em comum, todos iguais, não é? E quem não sabe, pergunta, e quem explica, tenta explicar com amor, né, sem escárnio, sem rir da pessoa, porque a pessoa não sabe, e eu também não sabia, e se fosse para eu sair, se eu tivesse pessoas assim, desse jeito, na época, que escarnecia de mim, que ria de mim, né, eu não ia sair, eu ia ficar com mais raiva ainda, falar, saíram e são desse jeito, então não saíram, é pior sair então, eu prefiro ficar onde eu tô. Então a gente dá um exemplo errado, a gente sai e acha que já ganhou o mundo, já ganhou o céu, ganhou a eternidade, e faz com que os outros irmãos não experimentem isso daí, desistam até, fica até aquela dúvida na cabeça, mas a pessoa desiste. Por quê? Há irmãos que escarnecem, riem, debocham, então não as coisas têm que ser feitas com mais amor. Vamos ler então? Vamos ler aqui assim, ó. Vou pegar eu vou tentar ler sem explicar nada, vai ser difícil, mas vamos tentar, porque aqui, ó, Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 7, eu tentei ler só os lugares-chave, mas não dá. Não dá. Sabe por que não dá? Porque se eu ler assim, um pedacinho só, um versículo, é um versículo isolado, embora fale do mesmo texto, mas quem não sabe, não sabe. Então seria melhor ler tudo, porque pelo menos a pessoa vai pegar a retórica lá de trás e vem para frente usando o mesmo contexto, vai estar dentro do contexto, vai entender as coisas. Vai ter texto para frente que eu não vou ler assim, eu vou ler só mesmo o versículo, ou 3 ou 4 versículos para fechar o contexto. E se você tiver dúvida, leia a página toda, leia o capítulo todo, ou até mesmo mais capítulos, para você ver se aquele texto que eu li está dentro do contexto que você está discordando, tá bem? Então vamos lá. A palavra do Pai, a palavra do Senhor, do Criador, como está aqui em Jeremias, foi nesses termos dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo do Senhor, lá pronunciarás esse discurso. Esse templo aqui é físico. Esse templo aqui, alguns falam, só porque agora tudo é espiritual, falam, não, vai à porta do templo espiritual, é a pessoa que estava ali. Não é. Esse aqui é um templo físico, é o templo que existia lá no templo de Jeremias. Então vai lá e pronuncia esse discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos, povos de Judá. Jeremias está falando pros Yalhudins, ou Yalhudim, aliás, né? Yalhudins não existe. Yalhudim, está falando pro israelitas. Vamos usar os termos então que você já está acostumado. Está falando para os israelitas, para a tribo de Judá, que era um filho de Jacó, não é? Que deu as 12 tribos. Então, Jeremias, um profeta do Pai, fala essas palavras aqui à tribo de Judá. E fala nesses termos aqui. Vós todos, povos de Judá, que entrais por estas portas para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel,
É o pai, tá? Não vamos cair naquela outra história lá, não, senão vai atrapalhar tudo aqui. É o pai. Então Jeremias, um profeta do pai, do Criador, fala isso daí. Reformai vosso procedimento e de maneira de agir. Eu vos deixarei morar neste lugar. Vós não fieis em palavras enganadoras, semelhantes a estas: templo do Senhor, templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor, templo de barro, esse aqui é o templo do Senhor, olha. Não fieis em palavras assim. Isso são palavras, não é de Jeremias pela sua cabeça, é do Pai. O Pai falou as palavras pela boca de Jeremias. Não fieis nas pessoas que dizem isso. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, como fazia o povo lá de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Adimá, o órfão, a viúva, se não espalhardes nesse lugar o sangue inocente e não correrdes para a vossa desgraça atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra, que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras, de que nada vos servirão. Meus irmãos que estão dentro desses templos, dessas denominações inventadas por homens, vocês estão se enganando com fórmulas enganadoras, que de nada servem. Roubais, matais, cometeis adultério, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal, a deuses estranhos, e procurais deuses que vos são desconhecidos. E depois vindes apresentar-vos diante de mim, nesta casa, em que foi invocado o meu nome, e exclamais: estamos salvos, para em seguida recomeçar a cometer todas essas abominações. É por acaso a vossos olhos uma caverna de bandidos, esta casa em que meu nome foi invocado? Também eu o vejo. Palavras, oráculo, né, do Senhor, Jeremias, o pai falando pela boca de Jeremias. Ide, portanto, à minha casa de Siló, onde a princípio habitou o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. E agora, porque tendo-vos já continuamente advertido, não me atendes. Vou fazer da casa em que foi invocado o meu nome, e na qual depositastes a vossa confiança, desse lugar que vos dei assim como a vossos pais, o que fiz a Siló, e vos repelirei da minha presença, assim como repeli vossos irmãos, a raça inteira de Efraim. Quanto a ti, não intercedas por esse povo. Aqui está falando para Jeremias. Quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo. Não ergas em favor dele queixas ou súplicas, e não insista junto de mim. O pai falando para Jeremias: não insista para mim, porque não te escutarei. Não vês o que faz ele nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu. Aqui está mais para católico do que para evangélico, hein? Depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca a minha ira. Está com dúvida? Leia o resto de Jeremias no capítulo 7. Na verdade, leia o livro todo. O livro de Jeremias é lindo, é um espetáculo. É lindo. Se você conseguir abrir os olhos espirituais para entender. Eu vou continuar aqui. Então, o Messias, ele juntou os dois povos. Os do caminho, os do caminho, que são os Yahudim, que são as 12 tribos de Judá, né? Desculpa, as 12 tribos de Israel,
que uma delas é Judá, né? Judá é que está até hoje aí. Mas juntou as 12 tribos, que são os do caminho, que são os escolhidos do pai naquela época, quando ele fez a promessa a Abraão, né? E depois a Jacó. A descendência de Jacó gerou as 12 tribos. Ele juntou esse povo dele aí com o povo, o Messias, juntou o povo do pai, né? Do próprio pai, com o resto da humanidade que não era do pai, era conhecido como os gentios, né? Pagãos, gentios, seja lá o que for, não eram escolhidos do pai. Precisou o Messias vir e juntar esses dois povos. Então, em Gálatas, no capítulo 3, diz: não há judeu e não há grego. Grego aqui tá conotando todo o resto que não é, que são pagãos. Olha o grego. Grego é um símbolo do paganismo. Poderia até ser o egípcio, né? Porque naquela época lá, quando Moisés foi libertar o povo estava no Egito. Poderia ser até Egito aí. Mas aqui ele está falando: não há nem judeu e nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa que o pai fez a Abraão. Então aqui está na sequência: vocês são todos um só, são todos filhos de Abraão e plenos herdeiros do pai, de acordo com a promessa. E agora essa promessa não é a promessa mais a Abraão, é a promessa a nós, da vida eterna. Todos somos herdeiros da vida eterna. Os que querem andar com o pai, né? Os que aceitam e saem fora desses lugares aonde se prostram a deuses estranhos, porque não é o pai. Chama o pai, mas o pai não habita nesses templos. Mas vamos continuar aqui, que há mais. Então vamos nessa parte então aí. Em Efésios, no capítulo 2, tá? Eu estou tentando ler o contexto todo, mas se você tiver com dúvida, eu estou falando aqui os lugares que estão, para você ler tudo, e depois quem tiver que refutar, refuta dentro das escrituras, que não há refutação, né? Os vídeos que eu faço não é um vídeo que eu pego para fazer de última hora e saiu. Aqui tem muita coisa, tem muita história. Eu não vou pôr tudo hoje, porque o vídeo já está grande, tem 17 minutos já. Eu vou tentar agora ler o mais rápido possível aqui, pelo menos da maneira mais simples possível para você poder entender. Por isso lembrai-vos que outrora vós, gentios em carne, por isso lembrai-vos que outro tempo, os gentios em carne, que sois chamados incircuncisão, pelo que é chamado circuncisão em carne, feita por mãos, estáveis naquele tempo sem Cristo, alienados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Dá para entender ou não? Ou seja, as pessoas que eram circuncidadas por mãos. A circuncisão era feita a homem, não homem só, né? Então era um símbolo, essa circuncisão, que era aquele que era circuncidado ao Pai, ao Criador. Ele era um sacrifício, era um voto ao Pai. Então, ao Criador, a Deus. Eu falei que ia falar as palavras aqui, mas é para você entender, tá? Ao Criador, ao Pai, era voltado ao Pai. Só uma sombra, porque isso aqui é a velha aliança. Fala da velha, não é velha aliança. Aqui é nova aliança. Aqui é os Efésios, né? Paulo está falando aos Efésios ali, ao povo de Éfeso, não é? Então mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vocês que estavam longe, não vocês que estão assistindo aí, vocês lá, os gentios que estavam longe, vos aproximastes pelo sangue de Cristo, porque ele aproximou todos. Pois ele é a nossa paz, ele que dos dois povos fez um e derrubou o muro da separação, a inimizade que havia entre gentios e os do caminho, que eram as tribos de Israel, tendo abolido na sua carne a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para que dos dois ele criasse em si mesmo
um homem novo, fazendo assim paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, mediante a cruz, tendo por ela, pela cruz, matado a inimizade. Vindo, evangelizou paz a vós, que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Paz para quem estava longe e paz para quem estava perto. Pois por ele mesmo, por ele temos ambos a nossa entrada ao Pai em um espírito. Aquele povo lá era pagão, era um povo gentio, e Paulo foi falar a esse povo exatamente isso daí. Vocês e eu temos agora uma entrada ao Pai em um mesmo espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros e peregrinos, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que coisa linda. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Fundamentos. Não é os apóstolos, não são os profetas que salvam ou que uniu. É os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra angular o próprio Cristo Jesus aqui. Ele que é a própria pedra angular. Paulo não contradiz nenhuma palavra do Messias e nunca se coloca acima dele. Pelo contrário, se faz sempre humilde, se faz sempre abaixo, mas fala com postura. Por isso que o sistema religioso odeia ler as cartas de Paulo na íntegra, porque ele detona o sistema religioso completamente, no qual cada edifício bem conjuntado cresce para ser um templo santo no Senhor. Esse edifício bem conjuntado não é um templo de pedra, porque a palavra está blasfemada também. Um templo santo no Senhor. Somos nós, a casa do Pai. Esse templo somos nós, no qual também vós sois edificados para uma habitação de Deus no Espírito. Eu não precisei nem falar, o próprio texto já está falando. Eu vou confessar que eu não li esse texto todo, tá? No qual vós sois edificados para uma habitação de Deus no Espírito. Nós somos a casa, nós somos a morada do Pai, a morada do Espírito do Pai. Em Hebreus, no capítulo 10, agora vai confirmar isso daí, certo? Aqui, Hebreus é escrito também tem Paulo também, tem Pedro, tem, se eu não me engano aqui, carta aos Hebreus. Não, isso aqui é Paulo, desculpa. Aqui é Paulo que está falando ainda. Eis a aliança que depois daqueles dias, Hebreus capítulo 10, tá? Eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis. Olha, aqui é o Pai que está falando. Quando diz oráculo do Senhor, quer dizer que agora é o Pai que vai falar pela boca dele. Então vamos lá. Eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Esse é um texto que está lá em Jeremias capítulo 31, tá? E que Paulo repetiu aqui. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, já não há por que oferecer sacrifício por eles. O que você está fazendo nesses templos de barro, de pedra, de tijolo, de cimento ou de ferro aí? Templos físicos. Você não aceitou a salvação, você não aceitou a morte do Messias ainda. Se você não aceitou ainda, então é preciso você continuar fazendo parte desses templos ainda na velha aliança, né? Fazendo oblações, sacrifícios, rituais, coisas da velha aliança, correto? Mas você não pode dizer que isso tudo que você está fazendo é para o Messias, porque ele não veio ainda para você. Como é que você está fazendo isso para ele se ele não veio ainda? E se ele veio, ele disse que não é para fazer, porque ele já fez. Quer ver? Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifícios pelos pecados. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança do poder, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus.
pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho de seu próprio corpo. E dado que nós temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus. Qual é a casa de Deus mesmo? É o templo de barro, de pedra? É o templo de tijolo, de alvenaria? É esse que é o templo? Ele não diz, vós não sabeis que sois o templo do Pai? Vamos usar a palavra templo para ficar mais fácil, porque está escrito templo. Então vamos usar o templo, a palavra templo, não o significado dele, mas pelo menos a palavra que está ali. E dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, acheguemo-nos a ele. Acheguemo-nos quem? A igreja? Não. O templo? Não. Nós acheguemo-nos a ele com o coração sincero, com plena firmeza de fé, o mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado, e o corpo lavado com a água purificadora. Conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Ele é fiel, o Pai é fiel, o Filho, o Messias, é o Pai, é fiel. Ele veio, ele cumpriu a sua promessa. E cumprirá a próxima, que vai ser a vida eterna. Olhemos uns pelos outros para estímulo e caridade e as boas obras. Agora vem o melhor. Não abandonemos a nossa assembleia, a nossa igreja, a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, sempre, todos os dias, sempre. E tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia, quanto mais ainda que a gente está vendo aproximar aquele grande dia, nos falamos uns aos outros sempre. Não abandonar essa congregação que o Messias fez, de unir os dois povos num só. Ele congregou os Yahudim com os gentios, num só corpo, num só povo. Agora não abandone esse corpo. Continuação. Depois de termos recebido e conhecido a verdade, que é o Messias, depois que a gente recebeu e conheceu o Messias, se abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício de expiar esse pecado. É sério, irmão? É muito sério isso aí. Depois que a gente conheceu, agora vai abandonar o Messias e voltar à velha aliança, a templos. Vamos voltar a essas coisas antigas? Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Irmão, não seja rebelde. É rebeldia. Eu sei que parece que você fica sem chão quando você não participa mais dessas reuniões que é feito dentro do sistema religioso. Você parece que está sem chão. E agora eu vou fazer o que da minha vida? Viva a sua vida. Cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida do seu irmão, cuida da sua mãe, cuida do seu amigo. Então você tem que ter amigos. Se você não tiver família, pelo menos um amigo você tem. Ajuda ele, ajuda as pessoas que você não conhece. Então fazer alguma coisa de bom. Olha, as boas obras é atender a causa do necessitado, do viajante, do órfão, da viúva, daquele que passa fome, frio, sede, sono, daquele que não tem onde se abrigar, não tem onde dormir. Entende? Bom, meus irmãos, eu separei só esses pedacinhos aqui. Tem muito mais o que falar sobre esse assunto, né? Mas eu creio que tem mais versículos que o sistema religioso se apoia para manter as pessoas presas lá, para tirar tudo aquilo que elas têm, o dinheiro delas, né? Extorquindo as pessoas, inventando um monte de coisas antigas que eram práticas, mas que essas práticas foi tudo consumado. Quando o Messias morreu na cruz, ele disse: está tudo consumado. Consumou, acabou. A lei e os profetas foram só até ao tempo de João Batista, depois acabou. Agora é a vida eterna, somente isso. Paz a todos os meus irmãos, obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenha
clarificado aí, elucidado aí pelo menos a ideia desse assunto, e eu espero que os irmãos aí que estão dentro do sistema religioso ainda possam colocar mais textos aí refutando, dizendo o porquê que eles acham que deve continuar dentro de um sistema religioso, dentro de uma doutrina de homens, né, homens que inventaram essas doutrinas, o porquê que elas ficam lá. Não vale achismo e não vale opinião própria. Eu quero dentro das escrituras. Olha, eu vou lá por causa dessa passagem. E me coloca essas passagens, por favor, para a gente poder ler. Aí a gente entende tudo, tá bom? A gente conversa, nós somos irmãos, por mais que tenha desacordos aí, mas é para isso mesmo, nós somos humanos, e é bom isso daí porque significa que você pensou como eu pensei também, e vi e enxerguei a verdade, o caminho, que é o Messias e não um templo de barro. A paz a todos, então, mais uma vez. E fiquem todos aí com o amor, né? E toda a plenitude aí do nosso Pai, né? Toda a soberania do Pai, como tem alguns aí que tira a soberania do Pai de cena, né? Coloca ele como um pai assim, sem amor aos seus filhos, né? Que entrega a qualquer um. E então tá mal, infelizmente, quem pensa assim, mas fiquem aí com a soberania, com o amor do nosso Pai, que nos faz um só corpo, tá bom? E até o próximo vídeo, então, e obrigado por ter assistido. Coloquem aí os seus comentários embaixo aí, comentário não, texto, tá? Vamos começar a ler, vamos começar a procurar agora aí. Eu vou deixar uma perguntinha aqui. Por que você continua participando dos rituais em templos? Serve para qualquer templo, tá bom? Pode ser católico, pode ser protestante, católico protestante. Vamos colocar nomes aqui aos bois aqui, vai lá. Católicos protestantes, hinduístas, budistas e tudo mais. Shivaístas, tá bom? Vamos tentar abranger todos as doutrinas dos homens aí que foi criado. E põe para mim embaixo, não é o que você acha, ou o que você, a sua opinião. Como estamos falando das coisas do Pai, coloque embaixo aí os textos que faz com que você acredite que é por causa desse texto que você deve continuar participando desses rituais em templos feitos por mãos humanas. Tá bom? A paz mais uma vez aí, até a próxima.